Olá, queridos professores. Vamos aí para mais uma quarta pedagógica, né? Neste mês de agosto, estamos trabalhando com o livro O Construtivismo na Sala de Aula e que tem vários tópicos, né? Cada tópico um independente do outro. O tópico de hoje é do Javier Onrubia, que é um professor espanhol, é ensinar, criar zonas de desenvolvimento proximal e nelas intervir. Então, o que o Javier fala para nós? Primeiro tópico que ele trata, de alunos e intervenções. O que seria a intervenção? É aquilo que eu vou fazer, né? É intervenção mesmo, né? No sentido daquilo que eu vou fazer para que meu aluno avance no seu conhecimento. Ou seja, ele chega para mim ou desconhecendo um assunto e eu vou apresentar. Nos dias de hoje, isso é praticamente impossível, o aluno nunca ter ouvido falar de algo, né? Ou ele vem com conhecimento raso e eu vou propor situações em que ele vá aprofundar. Então, como é a questão do aluno e das suas intervenções? Os alunos constroem conhecimentos, né, diante das intervenções, e essas intervenções elas não podem ser padronizadas e sim ajustadas à pessoa e o local. Então, de repente, eu coloco assim, né? Eu vou ensinar a multiplicação de determinada maneira, eu distribuo ali no conteúdo, eu falo, não, mais ou menos em maio, junho eu vou ensinar essa multiplicação e eu vou ensinar desta forma. Pode ser que essa maneira, nesse tempo, nesse espaço que é determinada a escola, que você realmente consiga cumprir o seu plano. Porém, nem todos os alunos aprendem da mesma forma. Então, por exemplo, numa rede pública com 35 alunos por sala, a maioria pode aprender da forma como você propôs? Sim, mas vão ser sempre aqueles que não vão entender determinado conceito, que talvez seja chave aí para o desenvolvimento de determinada tarefa. Então, o professor ele deve sempre intervir para que o aluno se torne autônomo, para que naquele momento não precise mais do professor para realizar tal tarefa. Então, para isso, eu preciso saber o que os alunos conhecem a respeito de determinado fato e o que se deve conhecer. Por exemplo, estou falando da multiplicação. Eu gosto sempre desse exemplo, né? Que as operações elas são gradativas, né? A última é a divisão. Então, se a última é a divisão, vamos pensar assim a grosso modo, eu vou propor a divisão, que é essa operação, mas do que eu devo me certificar? De que os alunos, né, os estudantes, eles já conhecem, já sabem fazer as outras três operações fundamentais: adição, subtração e multiplicação, porque elas são base para divisão. E se eles não sabem, eu preciso intervir. E muitas vezes, para adquirir um conhecimento, eu preciso retomar o que foi feito em anos anteriores, ou bimestres, ou meses anteriores. Eu devo, talvez até dar oficinas, atividades para que o aluno retome determinado conhecimento para poder seguir adiante. O momento de avaliação ele é perfeito para isso, porque ele não é encerrado em si mesmo. O aluno sabe, eu dou a nota e toco o bonde, mas ele me dá essa pista de onde eu preciso fazer uma intervenção, que seja uma retomada, uma simples sequência ou um aprofundamento, se o aluno superou aquilo que eu esperava dele. Então, essa questão da intervenção é uma ajuda ajustada, ou seja, não é ajudar o meu aluno no sentido piegas, não, fazer por ele, mas no sentido assim, ó, de fazer questionamentos, propor situações para que ele se questione, entre em conflito com a aprendizagem que ele já tem e siga em frente. Então, uma ajuda ajustada que vai agir nas zonas de desenvolvimento proximal do aluno. Então, aqui, que é isso? O que o aluno realiza com ajuda, hoje, deve ser realizado sem auxílio após as intervenções. Se no dia de hoje ele faz a divisão com ajuda,
eu crio ali uma sequência de atividades, de estratégias, uma sequência didática para que ele adquira ali o conceito e a execução da divisão, e após essa sequência, que é uma intervenção maior, o meu aluno conseguirá fazer a divisão com autonomia. Todos vão conseguir? Claro que não, vai depender muito claro que não no sentido assim, talvez naquele momento não, porque cada um tem uma história ali com aquele conteúdo. Uns estudaram ali com um professor que tinha um zelo maior com a matemática, outros têm uma vivência em que essa situação é menos cobrada. Então, por isso, o professor ele vai ter ali a sua apresentação padrão daquele conteúdo, mas depois, em cada mesinha, em cada carteira, ele vai ver o que ele vai precisar ajustar com cada criança. Uns vão pegar de cara, outros vão demorar mais, e alguns, às vezes, você vai usar uma palavrinha ou outra que, quando o aluno perceber o que significa, vai, vamos dizer assim, apontar para ele o caminho. Então, o que é essa zona de desenvolvimento proximal? Que o Rubia fala para nós, né? É um contexto que está em Vygotsky. Essa zona de desenvolvimento proximal é definida como a distância entre o nível de resolução de uma tarefa que uma pessoa pode alcançar atuando independentemente, né, sozinha, e o nível que pode alcançar com a ajuda de um colega mais competente e experiente nessa tarefa. Ou seja, o que é essa distância? Como que eu faço isso sozinho, né? Ou seja, por exemplo, dirigir. Eu aprendi a dirigir com um instrutor, não aprendi com o pai, com pessoa da família, certo? Então, quando o instrutor chegou para mim, eu tinha aí uma zona de desenvolvimento proximal grande para percorrer, porque eu tinha todo o percurso da direção. E qual foi a intervenção dele? Foi ensinar o passo a passo da direção. Então, essa foi essa minha zona de desenvolvimento proximal, ou seja, todo o processo de dirigir. Meus irmãos aprenderam a dirigir com meu pai. Meu pai era um caminhoneiro, né? Nesse ponto, assim, não é uma crítica, é um fato, né? Um homem machista, e ele ensinou os filhos homens a dirigir, as mulheres não. Então, qual que era a zona de desenvolvimento proximal que o instrutor de direção trabalhava com os meus irmãos? Era ajustar simplesmente o jeito deles dirigirem, espontâneo, que o pai explicou, ao modo como os examinadores iriam pedir na retirada ali da carteira de habilitação. Né? Estão vendo? O conteúdo era o mesmo, né? O objetivo ali de aprendizagem era o mesmo. Aprender a dirigir um carro de passeio, carteira B de habilitação. Mas comigo, o instrutor precisava de intervenções pontuais, continuadas, sistematizadas. E com os meus irmãos, ele só precisava sistematizar o que eles já sabiam de uma maneira adequada aos exames. Vou até contar uma proeza nossa aqui, né, que meus irmãos não ouçam essa aula, ou que ouçam aí. Eu passei de primeira na tirada de habilitação. Fiquei 6 meses tirando ali a carteira, mas passei de primeira. Um dos meus irmãos foi retido, né? O instrutor era o mesmo? Não. Teria mais chance de passar, sim, porque já conhecia, mas foi retido com um número menor de aulas. Então, aquela questão, o conteúdo era o mesmo, o parâmetro de avaliação era o mesmo, mas a trajetória dos alunos foi diferente. E um dos alunos, após a intervenção do professor, superou aquele que já tinha pré-requisitos, ok? Contei uma história que foi vitoriosa para mim. Nesse ponto, assim, se a gente considerar que isso é uma competição, mas não era. Então, essa zona de desenvolvimento proximal, que é a distância do que eu já sei, ou que eu já sei com ajuda, para aquilo que eu preciso saber fazer sozinha, né? Que eu já sei, não, que eu não sei, né? Ou que eu sei com ajuda, com aquilo que eu preciso saber sozinha. Essa zona de desenvolvimento proximal
mobiliza recursos já existentes com os oferecidos pelo meio. O que é o recurso mais existente, por exemplo, no caso da direção? Então, tinha um rapaz que já sabia dirigir, mas ainda não era o objetivo que estava sendo proposto, que era dirigir de acordo com o exigido ali pelo Detran, pelos órgãos que oferecem a carteira de habilitação. Mas ele precisava dirigir dessa forma. E qual que era o recurso? Um instrutor. Então, um recurso humano, como seria nós, professores, né? Então, essa zona de desenvolvimento proximal, resumindo, o que eu preciso aprender e me tornar autônoma, possibilita ao aluno uma oportunidade de ter auxílio de colegas como recurso ao enfrentamento de tarefas e problemas. Por isso que temos as duplas produtivas, não é? Então, aprendo com um colega, ou seja, faço uma atividade junto com o meu colega e juntos construímos um conhecimento. Um colega, nesse caso, ele tem zonas de conhecimento próximas, mas é claro que um vai estar um pouco à frente do outro. A zona de desenvolvimento proximal, ela dá margem à estruturação de esquemas de conhecimento. E como que a gente vê essa zona de desenvolvimento proximal e a relação de interação entre professor-aluno? Que orientações aí nós temos pelo Onrubia? Então, o que ele fala em termos práticos, né? Se essa zona de desenvolvimento é literalmente o que eu preciso aprender com autonomia, o que eu fazia com ajuda e tenho que passar a fazer sozinha. A Onrubia diz para os professores inserir ao máximo a atividade pontual e realizada pelo aluno a cada momento nos amplos deixa eu falar aqui, porque eu estou na leitura, porque eu resumia antes esse texto, não estou falando espontaneamente para vocês, não. Então, deixa eu votar, porque eu não sei editar. Inserir ao máximo a atividade pontual realizada pelo aluno, a cada momento, no âmbito de marcos objetivos mais amplos, nos quais essa atividade possa adquirir significado da maneira adequada, mais adequada, né? Então, olhar para os objetivos dessa atividade e ampliá-los ali conforme o avanço desse aluno. Possibilitar no grau mais elevado possível a participação de todos os alunos nas diferentes atividades e tarefas, mesmo se o nível de competência ou o seu interesse ou os seus conhecimentos, né, desse aluno forem em um primeiro momento muito escassos e pouco adequados. Não é? Então, se eu olho, o aluno ele tem poucos requisitos para aquele conhecimento, mesmo assim, eu vou ver aquilo que ele tem e vou elevando ali o grau de dificuldade daquela aprendizagem. Mesmo que ela não chegue naquilo que eu considero adequada para aquele ano, mas eu não posso deixar de colocar o desafio para o meu aluno, a possibilidade de crescimento para ele em relação a esse conhecimento. Outra questão, estabelecer um clima de relacionamento afetivo e emocional, baseado na confiança, na segurança e na aceitação mútuas, em que caibam a curiosidade, a capacidade de surpresa e o interesse pelo conhecimento. Em matemática, por exemplo, tenho visto muito nas escolas de tempo integral, nos programas de ensino integral, né, do estado de São Paulo, a questão de se... não só dos integrais, das outras também, né? De se colocar os problemas matemáticos sempre os momentos em que o aluno vai socializar a sua estratégia de resolução. Então, onde está o afetivo emocional? Na confiança que o aluno tem de que ele pode falar para o seu professor, sem o medo de errar. E se ele errar, como que o professor vai manter essa confiança? Direcionando o pensamento com um questionamento em que o aluno possa chegar à conclusão, com autonomia, tanto de que ele fez uma trajetória brilhante, como ele se equivocou do seu raciocínio, ou o mais comum, até determinado ponto ele raciocinou
de acordo ali com a proposta, em determinado ponto, ele pode ter cometido algum equívoco. Mas o aluno precisa ter confiança no seu professor, ele não pode ser ridicularizado, a sua resposta não pode deixar de ser ouvida, né? E o professor tem que conduzir aí essa dinâmica. Aqui outra questão, introduzir, na medida do possível, modificações e ajustes específicos, tanto na programação mais ampla, como no desenvolvimento concreto da própria atuação, em função da informação obtida a partir das atuações e produtos parciais realizados pelos alunos. Então, os alunos vão trazendo as informações, deu exemplo aí da socialização da situação problema, e as intervenções do professor vão fazendo ali com que ele vá modificando o seu raciocínio em relação ao que ele tinha pensado, ou reafirmando e acrescentando. Por exemplo, eu estou num contexto aí de história e geografia, faz uma questão para o aluno a respeito do solo, do relevo, ele traz um conhecimento, por exemplo, de onde ele mora, lá na fazenda. O professor vai fazer a ponte daquilo que ele trouxe ali da sua relação da fazenda com aquilo que está no livro ou que está no site, e se constrói um terceiro conhecimento. Promover a utilização e aprofundamento autônomo dos conhecimentos que os alunos estão aprendendo. Isso que falamos, ó. Eu faço uma proposta de trabalho para o meu aluno, eu ouço aquilo que ele tem a respeito do que eu estou propondo, ou eu jogo ali uma outra estratégia para que ele demonstre o que ele sabe, uma chuva de ideias, por exemplo, e depois daquilo eu vou aprofundar conhecimentos, eu vou ratificar aquilo que ele trouxe, né, confirmar ou não, e explicar por que não confirmo determinado dado que o aluno trouxe, né? Porque eu falo, não, isso realmente não, isso não tem a ver com o que a professora está falando, mas eu vou explicar por que também, né? No caso de um aluno maior, né, dos pequenos, a gente já vai fazendo isso de uma maneira mais espontânea, até que aquele aluno atinja ali o objetivo esperado. Estabelecer no maior grau possível relações constantes e explícitas, né, entre os novos conteúdos que são objeto de aprendizagens e os conteúdos prévios dos alunos. Isso tudo que estamos falando, né? O que o aluno já sabe, o que eu estou propondo e onde queremos chegar. É importante utilizar a linguagem de maneira clara e explícita possível, tratando de evitar e controlar possíveis mal-entendidos ou incompreensões. Lembro-me de na terceira série, né? Na época ainda não era fundamental, eu era do primeiro grau ainda, né? E a professora falava, vocês estudaram um ponto de geografia? A professora passou o ponto na lousa. E eu não entendia, porque o ponto para mim, eu era uma boa aluna, já tinha noções, por exemplo, de pontuação. Era o ponto final, eu não entendia o que era o ponto que a professora passou na lousa. Ela deveria explicar que o ponto era o texto explicativo que nós iríamos estudar. Então, às vezes, nós prejudicamos ali a compreensão do aluno com o uso de termos que só têm sentido para nós. Nem hoje se usa o termo ponto nesse sentido, né? Mas naquela época conheci com aquela professora e ela não explicou até hoje. Eu fui entendendo que quando era o ponto, ela se referia ao texto a ser estudado. Então, essa linguagem tem que ser clara. Então, utilizando essa linguagem também para recontextualizar e reconceitualizar a experiência, né? Que é muito isso, olha, eu tinha um entendimento antes da explicação da professora, ou hoje em dia os meninos não ficam só com a explicação oral, que a professora mostrou no livro, que todos viram no livro, que viram no site, que viram em outro portador, não é? E essa linguagem vai fazer com que o menino reconceitue, ou seja, eu entendi de uma maneira, vamos usar o próprio ponto. Depois que aquilo foi explicado de diversas formas, né, escrita, oral, de determinadas mídias, agora eu entendo de outra. E entre os alunos, como seria essa interação?
como que a gente chega nessa questão, né? Eu pensava de um jeito, eu cheguei no outro. É só o professor que mostra para o aluno? O professor conduz de forma que os outros alunos, socializando suas informações, ensinem seus colegas. O professor é o maestro, mas todos vão ensinar entre si. Então, é o contraste entre os pontos de vista moderadamente divergentes a propósito de uma tarefa ou conteúdo de resolução conjunta. Estamos dando exemplo aqui de uma tarefa matemática, ou poderia ser um jogo e tal, né? Então, estou lidando com vários pontos de vista de alunos, né? Cada um vai colocando seu ponto de vista e o professor vai interagindo e conduzindo até que os alunos vão percebendo quais os pontos que são equivocados, quais os pontos seriam absurdos naquela situação e se chega ao objetivo. Que nem eu estou dando o exemplo da matemática, a resolução daquele problema, que no caso da matemática é exato, né? Nas ciências humanas aí seriam os dados ou as interpretações de um fato, algo assim. Então, nessa interação entre os alunos, a coordenação de papéis, o controle mútuo de trabalho e o oferecimento e recepção mútuos de ajuda são uma função do professor. Ele vai dizer, é hora de você falar, como que nós vamos conduzir, se é uma apresentação em grupo, esse trabalho vai ser dessa forma, o que o grupo pensou, o que o grupo pesquisou. É a coordenação do professor. Mas o aluno é o protagonista e eles interagem e aprendem entre si, né? Então, a situação entre os iguais permite mobilizar o uso da linguagem, que eles vão ter que aprender a se expressar. Eu usei aqui a linguagem matemática, a própria comunicação em língua portuguesa, que eu dizia, eu não sabia o que era o ponto, era falta de comunicação, é o uso da língua portuguesa. Não é? Então, a situação entre esses iguais, retomando a frase aqui que elaborei, permite mobilizar o uso da linguagem dos colegas como guia regulador das próprias ações, ou seja, das ações de cada aluno ali. A própria linguagem no auxílio aos colegas e uma multiplicidade de formas e regulação mútua. Ou seja, se é uma atividade em grupo, né, uma interação entre a turma, toda atividade é uma interação entre a turma, mesmo que seja uma aula expositiva, porque se é expositivo, o professor vai ter um momento que ele vai abrir para dúvidas, ou pelo menos deveria. E ali as turmas vão perguntando, o professor vai respondendo e essas respostas vão modificando conceitos que o aluno teria acerca daquele conhecimento.